Olá a todos, nós somos o canal 07V e este é o espaço de conversa. Eu sou a Beatriz Virgínia e aqui comigo tem o nosso irmão que veio para mais um tema conosco. Muito bom dia. Sim, muito bom dia. Aqui estou a falar com o irmão Luiz Sebastião Chocolate, em que foi convidado neste programa para dar algumas respostas que têm a ver com um tema que a gente que está a acompanhar que vai saber mesmo este tema, mas estou bem preparado e alegre para dar as minhas respostas. Muito obrigada. Nós temos um tema assim, mas não antes agora. Não vou divulgar o nosso tema agora, porque eu primeiro vou testemunhar. Testemunhar é bom, faz bem, ajuda muito as pessoas lá em casa. O que aconteceu no domingo, por exemplo, um pastor quimbanguista disse, aconselhou uma doente a procurar o nosso reverendo pastor José Manuel Gomes. Disse que, olha, eu não posso fazer nada, procure esse servo, ele vai te orar e você vai ficar curado. Imagine, a prova disso sou eu. Eu estava muito, mas muito doente. A vizinhança disse que, olha, nós temos que nos preparar para ter um óbito. As pessoas já tinham em mente de que eu havia de morrer. Eles sabem o que viram, mas eu acho que a situação também ajudava eles a crerem mesmo que eu poderia morrer. Mas aqui estou eu. Então, o Deus de Gomes é um Deus vivo. E aqui estou eu. Olha, nós, se continuarmos a testemunhar, acho que vamos levar um dia inteiro só a testemunhar. Então, nós vamos diretamente ao nosso tema. E o nosso tema de hoje é invasão cultural. Irmão Luiz Chocolate, o que causa a invasão cultural? Muito obrigado, irmã, pela esta pergunta. Creio que é uma grande pergunta que muita gente até mesmo tem se perguntado como dar a resposta e às vezes ficam frustrados sem dar esta boa resposta. Normalmente, respondendo às tuas perguntas, tenho que ter uma base que é a Bíblia, porque se o nosso canal tem a ver com a palavra de Deus, a nossa base é a palavra, que é a Bíblia do Senhor Jesus Cristo. Normalmente, quando se diz da invasão, nós primeiramente, antes de falarmos da invasão, temos que saber o que quer dizer isso, invasão. E invasão quer dizer um ato, quer seja uma ação de invadir. E normalmente eu, sendo um cristão nascido de novo, posso sim dizer que o que causa a invasão é a falta dos princípios básicos, quer seja a falta do Espírito Santo nos corações das pessoas, quer seja da gente. Ali é que vem este problema da invasão. Quando uma pessoa não tem o Espírito de Cristo, fica perturbado. Na realidade, essas culturas hoje, buscamos culturas de um lado para outro e trazemos na nossa cultura. Irmão Luiz Chocolate, que tipo de cultura um cristão deveria apresentar na sociedade? Ok, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, sendo um cristão, nós aprendemos a irmos no Gálatas capítulo 5, versículo 23. Mais em frente nós veremos que lá tem as obras da carne e as obras do Espírito Santo. E nós veremos que depois das obras do Espírito Santo, veremos que tem lá uma parte no versículo 23 que diz contra essas coisas não existe lei. E normalmente todo que é um cristão, como sabemos, é uma pessoa que não é dirigido pelo nenhuma lei. A lei que está com este cristão ou esta gente é mesmo a palavra de Deus. E normalmente um cristão é a pessoa exemplar no meio onde ele está. Quer dizer, se você vê um cristão que é chamado de cristão e fala mal desta pessoa, que é uma pessoa que não se comporta bem, tem um comportamento que frustra a mente das pessoas, é uma pessoa que tem que se verificar se é que é ou não. Porque há muitas pessoas que dizem de cristão, mas até nem mesmo sabem o que quer dizer essa palavra cristão. Um cristão é aquela pessoa que já recebeu o Senhor Jesus Cristo no seu coração. E respondendo à pergunta que a nossa irmã Bia já acabou de dar-me, posso assim dizer que um cristão
ela tem já uma ideia de que o comportamento que ele está a levar perante a sociedade não está a agradar a gente. E por intermédio da palavra de Deus, o cristão tem uma característica, quer seja um comportamento que faz com que a gente fique admirando o comportamento do pessoal e acabam por se atrair. Não, aquele jovem ele é muito respeitoso, é muito bondoso, é muito delicadoso e nós, se formos a ver nas obras do Espírito Santo, veremos que temos lá a paz, temos a bondade, temos a longanimidade, temos a paciência e são obras do Espírito Santo. Um cristão normalmente tem tudo isso. E se você vê um cristão que é completo e tem tudo isso que já acabei por contar, ele terá um meio muito bom e terá mesmo um comportamento também que vai agradar a sociedade. É uma verdade. É uma verdade, sim, porque em tempos, uma vizinha disse à minha mãe, olha, em tempos a Bia esteve muito doente, ela ficou melhor. A mãe também esteve doente, também ficou melhor, assim do nada. Num curto espaço de tempo ficou melhor. Conta-me qual é o segredo. A minha mãe disse para ela, olha, vamos. Ela disse, eu tenho de ir ver o que é que vocês têm lá no tabernáculo de Deus. Então, acho que isso coincide com a resposta do irmão Luiz Chocolate dando-nos aqui, porque quando a pessoa é cristã, ele atrai qualquer coisa boa e as pessoas ficam assim, querem saber de onde vem esta coisa. Então, é uma verdade. O cristão, na verdade, tem que ser uma pessoa muito, muito exemplar na sociedade. Irmão Luiz Chocolate, além de cristãos, somos africanos. E é normal que nossas culturas se misturem com o cristianismo. Falando acerca desta pergunta, muita gente também tem se barafustado a mente, tem feito uma confusão mental acerca do que a irmã já acabou por perguntar. Porque eles até mesmo metem em mente que o cristianismo tem a ver com a cultura africana. Vou dar um exemplo. Eu, pelo menos, sou um moio. E creio eu, como um moio, temos regras, quer dizer, culturas que se chama tradição. Sim. E com esta tradição, há certas pessoas que dizem que, olha, se você não fazer isso aqui, o que vai te acontecer é isso aqui. Normalmente para as meninas, né? Quando sim, naquela de Chicumbi, né? Exatamente, Chicumbi. Não se pode de maneira alguma fugir não a pode. Essa tradição. Não, esta menina, como já chegou com esta idade, tem que entrar obrigatoriamente. Mas sendo cristão, acho que isso não combina muito. Não vai dar, quer dizer, não tem esse ponto de concordância, porque o cristianismo vem como, não lei, mas vem como uma graça. Porque se formos a ver, mesmo no tempo do Moisés, o Moisés vem com os mandamentos. E os mandamentos nós bem sabemos que é uma lei. Jesus Cristo ele disse que eu não vim pela lei, mas eu vim como uma graça. E normalmente, se formos a ver, se formos no livro de São Mateus, capítulo 15, onde nós vamos ver que alguns fariseus, quer seja os mestres, foram a Jesus Cristo perguntá-lo, mas Senhor Jesus, os seus discípulos, eles têm um critério antes de comer, nem lavam as mãos, mas por que assim? Então, quer dizer que até mesmo os fariseus, os mestres, os pastores, ficaram mesmo em confusão. Mas como assim? Nós, como temos essa cultura, essa tradição, que antes de comer temos que lavar as mãos, se não lavarmos as mãos é para uma coisa terrível. Jesus foi explicando aos poucos, disse, olha, normalmente o que entra no nosso organismo, quer seja no nosso estômago, não tem nenhum problema. Mas o que sai dentro de nós é o que nos torna impuros. Aí os discípulos também ficaram um pouco, quer dizer, com aquela confusão, não entenderam o que Jesus acabou por falar. Aí eles foram a um canto, porque Jesus tinha sempre esse hábito, quando falava com o povo, procuravam um espaço onde iam com os seus discípulos. Qualquer dúvida, os discípulos acabavam por perguntar, olha, Senhor, mestre, acerca do assunto que estavas lá a dizer com os mestres, quer sejam os fariseus, olha, nós ficamos mesmo também em dúvida. E acabamos de ficar sem saber o que entra, não nos torna impuro, mas sim o que sai. Ali Jesus lhes revelou, disse o seguinte, olha, o que sai de dentro sai a partir do coração.
mesmo essas palavras que estou aqui a fazer sair, está a sair a partir do coração. E Jesus foi dizendo, olha, é do coração onde vem a calúnia, é do coração onde vem a imoralidade, é do coração onde vem maus pensamentos. E ali Jesus fez uma comparação, não é o que nós comemos é que nos torna impuro, mas sim o que sai do nosso coração. Então, era só para dizer que Jesus não estava de acordo segundo as leis que os fariseus ou os mestres haviam lhe perguntado acerca daquela tradição. Porque naquele tempo era a mesma tradição deles, antes de comer tens que lavar as mãos. E Jesus foi cortando aquilo. Ele disse que essas não são coisas importantes. A coisa que nos faz sermos impuros é o que sai dentro do nosso coração. Com os maus pensamentos você fica pecando. A partir dos maus pensamentos você vai procurando as meninas por fora. Tudo isso sai a partir do coração e é mesmo um grande pecado. Então, falando acerca do que a irmã Bia já acabou por dizer aqui, acerca dessas misturas, sendo nós africanos, temos certas tradições. E creio eu que estas tradições não têm nada a ver com o cristianismo. São tradições, quer seja culturas, que os antepassados é que começaram com aquilo. Mesmo se formos a ver naquilo que eu já acabei de falar na irmã aqui, que os fariseus, quando foram perguntar, eles disseram o seguinte: olha, os antigos é que decretaram aquela lei que, ou esta tradição, que devemos lavar as mãos. Então, normalmente, se formos a fazer uma comparação, quer seja aqui os africanos, os muyombes, os muonho, aquela tradição nós encontramos. E os que inventaram mesmo essas tradições são mesmo os nossos antepassados. E normalmente, se formos a ver, eu sendo um cristão, vou olhar como é que viveram os nossos antepassados. Não tinha nenhum milagre neles, nem havia um temor de Deus entre aquelas pessoas. E será que é aquela coisa que vai mexer a minha mente? Nem um pouco. Quer dizer, o que eu tenho aqui a dizer é que as nossas culturas, as nossas tradições não fazem parte nenhuma mistura com a palavra ou o cristianismo. O cristianismo tem as suas regras e as suas regras não coincidem com as tradições. Nesse caso, essa mistura de cristianismo, essa mistura de tradição para cristianismo não está super errado. Está errado. Super errado. Bem errado. Olha, se está errado, então, sendo cristãos, apesar de africanos, sendo cristãos, sim. Qual é a tradição que nós deveríamos seguir? Muito obrigado. Nunca faltei resposta, sempre terei uma boa resposta para dar nisso. Normalmente, lá em casa estão à espera. Normalmente, para os que estão a acompanhar este programa, o Canal 7, eu como Canal convidado 07. aqui, 07, o que tenho aqui a dizer acerca da pergunta que a nossa irmã já acabou de nos dizer, ou acabou de perguntar para mim, qual é a cultura que nós temos que seguir? Olha só bem o nome, cristão. Cristão é uma parte de Cristo que está dentro da pessoa que acredita ou a pessoa que nasceu de novo. E quando dizemos do cristianismo, cristianismo são leis, quer seja princípios de como podemos saber viver ou viver a vida cristã. E normalmente nós não podemos mesmo seguir isso. E o que nós temos como os nossos princípios básicos é mesmo a Bíblia. Na Bíblia tem tudo o que nós precisamos. Todo tipo de lei está mesmo lá na Bíblia. E eu, o que tenho a dizer acerca das pessoas que estão acompanhando nosso programa, se é que estão a seguir as tradições, tem que parar. Melhor tradição é mesmo a Bíblia. A palavra de Deus é a melhor tradição para a gente. Então a Bíblia é o nosso catálogo. Exatamente. Quer dizer, uma resposta bem confirmada. É mesmo o nosso catálogo. Porque lá há tudo. Não há nenhuma coisa que você tiver em dúvida em que se pegar a Bíblia, não sei. Eu, pelo menos, há momentos que eu ficava, às vezes, assim, ficava às vezes um pouco frustrado, pensava algumas coisas erradas. Mas cada vez que eu pegava a Bíblia, eu via que o que eu pensava é a mesma coisa que a Bíblia já estava a me mostrar. Olha, aqui está errado. Tens que fazer assim. Eu acabava com pergunta, meu Deus, o que está acontecendo? Ali eu vim ver que até mesmo Deus, há certas pessoas que só acreditam que para Deus falar contigo tem que aparecer numa visão, tem que ver um grande anjo. Você vê aquela pessoa bem grande. Não, Deus já me apareceu. Mas eu, pelo menos, pelo que eu saiba, são 3 formas que Deus pode falar com a gente. Deus pode falar por meio da meditação, pode falar por meio do sonho
e pode falar como posso dizer, pela unção, ou, quer dizer, usando o seu servo. Isso acontece na igreja. Também nem todos os pastores. Sim. São pastores que nós devemos ainda ver a vida que ele está a levar, se é que está com Cristo ou não. Então, se aquele pastor estiver com Cristo, Deus pode falar contigo através daquele pastor. Muito obrigada. Na realidade, ser cristão não é fácil. Não é fácil. Ser jovem, ser cristão. Nós até já tivemos um tema aqui, acho que eu vou chamar um dia desses, para falarmos novamente de ser jovem, ser cristão, porque olha, não é fácil ser jovem, ser cristão. Exatamente. E essas culturas que nós até vemos jovens buscam culturas. Acho que isso afeta mais as meninas. Afeta mais as meninas porque, olha, eu vi numa novela, eu vi num filme. Exatamente. Eu tenho que imitar mesmo aquela atriz vestiu de um jeito, olha, me encantou. Então, exatamente. Essas culturas invadem muito o sexo feminino. Exato. É algo que ela não tem explicação. Não tem explicação porque dependendo de mulheres é sempre complicado. Muito. Sempre complicado. Uma espécie que não tem explicação como explicá-la. Quer dizer, mesmo complicar, é só olhar. É mesmo olhando. Sim, e são as pessoas que mais captam as coisas erradas que vêm a partir das televisões. Uma coisa, não, vou tirar aquele estilo, também vou fazer mesmo aquilo. Sem saber que é a cultura daquele país e sendo cristão, não podemos ter esse espírito de... Por isso é que eu digo, pelo menos sendo eu um cristão nascido de novo, repetindo a mesma resposta, gostaria de aconselhar a gente de não ser cristão somente de boca. Porque há muita gente que vai à igreja... Como diz o meu irmão, não vamos brincar de cristãos. Não vamos brincar. Vamos ser cristãos a sérios. A sérios. Porque, olha, eu já vi muita gente ir à igreja. Outros dizem, hoje comeu um domingo, o plano que eu devia fazer ontem foi, para hoje não vai dar certo, só tem que ser a segunda-feira. Então ele acaba por ocupar o seu tempo à igreja. Eu vou só passar um tempo à igreja, depois da igreja tem que vir bater algumas dobras aí na área, mas vou dar para mim ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, eu digo que isso é uma desordem na mente daquela pessoa. Normalmente aquilo, como já acabaste de dizer, o que teu irmão disse, temos que levar as coisas sérias. Uma pessoa quando tiver uma meta, um objetivo, mesmo um aluno, quando ele dizer que não, olha, eu estou a fazer o ensino médio, mas o meu objetivo é de terminar e depois de terminar eu vou fazer a faculdade, trabalhar. Já tem uma meta, quer seja um objetivo que ele vai seguir. E ali a pessoa fica firme. Você vê um aluno que vai à escola até nem sabe o que é que ele precisa. Quer dizer, uma pessoa que até nem sabe onde ele está aí. Ele não sabe vai ou não. Se vai ou não. Eu, pelo menos, já ouvi muito isso. Alunos meus colegas que diziam, olha, eu não sei se transitei. Eu, às vezes, acabava por me perguntar, não sabes, mas estás sempre para a escola. Então, qual foi? Eu acho que tem que basear no saldo, se foi positivo ou errado. Sim. Todo semestre, sim, começando até do terminar, primeiro. você sim. não sabe se vai ou não aprovar. É complicado. E eu acabava por dar a minha resposta. Eu, como um aluno que saio da minha casa todos os dias, tenho a certeza, mesmo que se as pautas ainda não saíram, onde é que eu passei, porque sei como é que trabalhei o primeiro, segundo e terceiro trimestre. É a mesma coisa que a gente esquece muito, porque quando se diz acerca da palavra de Deus, o natural tipifica o espiritual. Sim. Porque nós estamos a ver aqui como as coisas da carne, podemos levar aquilo muito bem no espiritual. Eu já acabei por falar acerca da escola. Mas falando acerca da escola, posso até mudar para um outro assunto que tem a ver com Cristo, ou com o Espírito de Cristo. Eu vou à igreja, mas não sei o motivo que me faz com que eu vá à igreja. É uma coisa, uma confusão mental. Sim. Eu tenho que ir à igreja e tenho que saber qual é a minha meta e meu objetivo. Se for à igreja, o que eu vou fazer? Ouvir a palavra de Deus e ouvir por aqui? Não, vou à igreja, ouvir a palavra de Deus e lutar pô-la em prática. Tenho que pôr esta palavra em prática. Porque até mesmo Jesus Cristo, ele disse o seguinte, está mesmo no João. Ele disse o seguinte, ele disse assim, as pessoas que dizem que me amam, não é só amar de boca, eu amo Deus, eu lhe amo. Mas se formos a ver a tua vida, não há nenhuma prova de que você ama a Deus. E Jesus, ele disse o seguinte, ele disse assim, se é que a gente diz que me ama, tem que cumprir os meus mandamentos. Está a ver?
Se você ama a Deus, tens que cumprir os princípios de Cristo Jesus. Se não fizeres isso, é mesmo em vão. Então, o meu conselho também é acerca dos jovens ou as pessoas que estão a acompanhar este programa, era mesmo de fortificar mais de que não podemos nos meter na cultura, na nossa cultura em que nós não somos culpados, nós encontramos. Sim. Mas são culturas vãs, que não têm nenhum lucro. Nenhum lucro, eu posso assim afirmar que não temos nenhum lucro. Sim. E eu, pelo menos, me metendo muito no cristianismo ou me apoiando na crença cristã, eu tenho meus objetivos e tenho também os meus resultados que sei mesmo se eu sair desta terra em qualquer momento, vou num repouso. E é a coisa que tem me deixado mais alegre. Se eu morrer agora, a pessoa chega, se você morrer agora, onde é que faz? Olha, eu não sei, só Deus sabe. É uma resposta que eu nunca quis pôr em minha mente. Porque normalmente, primeiramente, a pessoa que tem que saber como é que está indo a sua caminhada é mesmo você. Sim. Tens que saber se é que estou a andar bem. Uma mulher grávida, quando se concebe, ela é a primeira pessoa que tem sabido, não, eu já estou grávida. Antes de a mãe, a palhinha ou a irmã, ela sozinha sabe já o dia em que foi engravidada. Então, uma pessoa que também vai à igreja ou que procura ter o Espírito de Cristo, depois dele ter esse Espírito, ele já tem a certa resposta, uma grande confiança que depois desta vida existe uma outra vida. E naquela vida, se eu sair daqui, estou em paz, vou num grande repouso e é a coisa que tem me deixado mais alegre. Posso falhar tudo neste mundo, mas se eu falhar o reino dos céus, não fiz nada nesta terra. Porque a coisa mais importante é lutarmos, termos o Espírito de Cristo. Vamos levar as coisas a sério. Sermos cristãos, não só de boca, mas cristão mesmo de coração. Nascido de novo, com o Espírito de Cristo como nosso guia. Porque se nós tivermos o Espírito Santo como guia em nós, Paulo ele disse que não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo vivendo dentro de mim. Quer dizer, que há certas coisas que o Paulo fazia, já não era mais ele a fazer. São coisas que são obras da carne e era mesmo Deus fazendo dentro dele. E é mesmo um conselho que eu deixo aqui, as pessoas que estão acompanhando. Vamos procurar ser um cristão sério, de coração, e procurarmos termos o guia, que é o Espírito Santo, como nosso Consolador. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui contigo. Exatamente. Lá em casa, acredito que também lá em casa estão muito, muito, muito alegres com a tua presença. Exato. Muito obrigada. Esperamos contar sempre contigo. Obrigado. Ok. Assim foi o nosso tema, invasão de culturas. Não vamos buscar culturas de fora trazendo cristianismo. Já alguém perguntou para mim, por que colocam folha de louro na comida? Eu disse, olha, não sei. Eu encontrei e também entrei no ritmo. Então eu não sei por que colocam a folha de louro. Alguém disse que não, é para ter gosto. Eu disse, uma folha vai dar gosto. Também não sei. Eu só sei que eu também uso a folha de louro na comida. Então vamos embora. Assim é. Então vamos nos engajar, vamos entrar com determinação na palavra de Deus, que vamos ser cristãos de verdade. Não vamos brincar de cristãos. Se somos cristãos, temos que mostrar o que é que nós somos. Vamos fazer com que as pessoas, só o nosso ser, atraia pessoas ao cristianismo. Então, foi assim o nosso tema. Muito obrigada por ter estado do outro lado. Você que nos acompanhou, que Deus abençoe muito. Sim. Então, até a próxima. Tchau. Tchau.